que foi deslocado desses morros, né? E foram parar de alguma forma onde? De novo nos nossos cursos d'água. Considerando que é uma afluente direta do Paraíba do Sul, de novo na nossa caixa d'água. E o que acontece? Se você fosse fazer o número aqui, só para ilustrar na cabeça de vocês, o que são 404 mil caminhões de aterro, é como se você tivesse um engarrafamento do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte pela BR-101. É muito material. Bom, e aí em 2000 a gente começou um trabalho, né, nessa parceria que eu falei antes, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o Campus Pinheiral, a antiga Escola Agrícola Nilo Peçanha, né, para quem conhece, a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos, que a gente começou uma série de ações com o objetivo de montar uma área piloto de recuperação de vossoroca, né? E o que a gente fez? A gente trabalhou 6 anos nisso. Depois de 6 anos de trabalho, a gente chegou no manualzinho de recuperação de vossorocas em áreas rurais, que é uma coisa bem palpável, uma coisa bastante prática, né, que a gente fez. E se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar. Mas como é que a gente pensa em recuperar? A primeira coisa, a gente tem um problema lá que é nossa terra rasgada, o nosso buracão, certo? Esse é o nosso problema. Só que para atacar esse problema, você tem que atacar a causa dele. Qual é a causa dele? É a quantidade de água que tem acima desse buracão, ou seja, a minha área de captação, que é drenada para esse meu buracão e, de alguma forma, acelera o processo erosivo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ordenar a paisagem, ordenar a quantidade de água que chega nessa minha vossoroca. Tá? Como isso? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas em geral a gente faz alguns cordões, né, alguns terraços para segurar um pouco a água lá, a velocidade dela. E na ponta desses terraços a gente trabalha com o que a gente chama de bacia de contenção. Tudo bem simples, é buraco no solo, é o que a gente faz, né? Como se estivesse fazendo uma valeta e do lado de cá a gente monta 2 caixas d'água também cavando o solo. Para quê? Quero segurar toda a água? Não, eu quero reduzir a quantidade de água que vai chegar nessa vossoroca. Então essa é a primeira ação. Feito essa primeira ação, eu preciso trabalhar dentro da vossoroca. Como é que é isso? Dentro da vossoroca eu tenho a linha de drenagem como se fosse um rio. Se você olhando, às vezes não corre água, mas você percebe que a água tem um caminho natural ali dentro. A parte mais baixa, toda a água corre para aquela parede e caminha ali. Nesse caminho da água natural, eu preciso montar paliçadas, que são barreiras físicas, né, para reter esse sedimento de alguma forma e permitir só com que a água passe. Porque por mais que eu trabalhe lá em cima, ainda continua chegando água aqui embaixo. E só depois de tudo isso é que eu posso pensar em plantar árvore. Tá? Plantar árvore é o último caso aqui. Por quê? Se eu planto árvore dentro do buraco, quando o buraco todo instável, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Toda hora está desmoronando, toda hora está caindo e o seu plantio é perdido. Tá? Bom, vamos tentar transformar isso aqui num passo a passo, né? Só para a gente ter uma noção. Então, em geral, a gente tem uma noção da fertilidade do solo. Quase sempre a gente descobre que é muito baixa, ou seja, a gente faz para poder ter uma orientação, mas a gente sempre sabe. A gente precisa ter uma noção de fazer o quê? Retirar esse nosso amigo aqui. O gado não é um problema, o problema é o superpastejo, o problema é o fogo que vem junto, né? O problema é que ele não tem o que comer, ele raspa tudo, né? E aí você não tem nenhuma cobertura vegetal lá, porque o capim, nesse momento, é o nosso aliado. Então você tem que retirar o gado fazendo cerca, você tem que construir aceros, né? Que é essa barreira contra fogo, né? Uma área capinada, que você não vai deixar o fogo entrar aqui. Em alguns casos você tem que tentar segurar as formigas também, que elas estão ali também querendo ocupar o espaço delas, mas elas vão adorar as mudinhas que a gente vai plantar e a gente de alguma forma precisa fazer com que reduza a população delas, tá? E a gente entra aqui, só para ilustrar o que eu falei, aqui seriam as bacias, né? Nessas pontas aqui, interligadas por uma valeta de drenagem, né? Não sei se dá para perceber nessa imagem aqui, ou está muito pequena, né? E no canto aqui seria uma bacia que a gente faz com o objetivo de armazenar água um pouco mais de tempo na área. Ou seja, as chuvas mais torrenciais vão extravasar isso, né? Mas ainda assim, boa parte, o poder erosivo vai ser muito menor. E esse cálculo eu faço com base com o histórico de precipitação que eu tenho na área, né? Aquele materialzinho explica tudo isso, e também uma noção que eu vou ter de infiltração dessa área em função da textura que eu tenho, né? Então lá dentro de uma série de tabelinhas que permitem você dimensionar como você montaria ou quais seriam a sua necessidade de de dimensionar essas bacias de contenção, seja no volume de água para segurar ou no tamanho dessas valetas, né? E dentro da vossoroca eu trabalho com isso, ó, material alternativo. A gente tenta trabalhar sempre com o quê? Com o que tem disponível na área.
Se eu tenho bambu, trabalho com bambu. Se eu tenho com pneu, trabalho com pneu. Se eu tenho madeira velha, trabalho com madeira velha. O que eu tiver, eu uso para trabalhar. Pedra, se eu tenho disponível, eu uso pedra. Sabe, é muito assim, com a abundância local, com a abundância regional. É isso que é ser oleado. Senão, todo mais do que isso é custo, né? Eu vou detalhar aqui mais à frente isso. Aí aqui, a forma de dimensionar isso tem, né, da forma mais tecnológica aqui, a gente tem um nível para trabalhar, mas quem não tem um nível, não sabe usar o nível, pode resolver com pé de galinha, né? Pode resolver com nível de pedreiro, né? Com a borracha de pedreiro, ou seja, não existe limitação, a gente montou uma estrutura que não existe a limitação técnica para o cara olhar, eu não posso fazer isso porque eu não tenho um nível. Nunca vai acontecer isso, o cara pode fazer com o que ele tem na mão dele, o problema é querer fazer, né? E obviamente que isso tem custo, que eu vou falar mais à frente. Tá? Em geral, a gente pensa sempre em que não trabalhar com essas valetas aqui de ligação com nenhuma inclinação muito pesada. Quanto mais no nível tiver, menor, justamente para evitar escavar, né, na ligação de água de um ponto para o outro. E aqui fazendo a paliçada, né? A paliçada, em geral, a gente trabalha com 1,20 m, 1 metro ou 1,20 m de altura, né? A gente trabalha com bambu atravessado. O pulo do gato aqui qual é? Eu não posso fazer essa paliçada se eu não tenho terreno firme. O que é isso? Na minha vossoroca eu tenho um monte de sedimento solto, o tempo inteiro solto. Se eu tento fazer minha paliçada ali, a chuva vem e escava aquilo por baixo. Então eu tenho que pegar uma parede firme, né? Ou seja, um solo com um mínimo de estruturação, cavo e encaixo minhas madeiras, né, nesses cantos aqui, e aí eu entro, né, com uma escora, monto tudo direitinho, prendo com arame queimado, é a única coisa que eu uso, e aqueles sacos de ráfia, que são sacos de farinha de trigo, né, que você vê em padaria, né, 50 centavos, ou o cara te dá isso, ou seja, também é tudo muito barato do ponto de vista de material. O uso de pneu velho também, o pneu usado também é uma alternativa para se utilizar, depende da abundância do que você tem. E aí sim você vem com as espécies para plantar. E eu pergunto para os senhores, como é que vocês acham que é a fertilidade dessa área? Boa ou ruim? Bem ruim, né? Então, se você for fazer uma análise de solo dentro da vossoroca, você toma um susto, que é 0,0000000. Vou tomar um susto maior do que eu vou falar para vocês, que ela tem altíssima fertilidade. Eu sou doido, né? Não exatamente, não sou doido, não. Às vezes um pouco, mas o que acontece? Toda a parte erodida que vem em cima, toda a água de erosão que vem em cima acaba sendo direcionada para a vossoroca. Então ali não tem capacidade de reter nutriente. Mas a água vem, bate, escorre e junto com essa água tem nutriente. Então se eu tenho um sistema radicular apto a pegar nutriente, embora a minha análise de fertilidade não pegue, as plantas se desenvolvem muito bem ali. E no entorno da vossoroca, né, na parte alta da vossoroca, no entorno dela, como é que vocês acham que é a fertilidade? Maior ou menor do que embaixo? Maior? É maior do que embaixo. Se você pegar na área de solo, é maior. Mas eu vou falar para vocês que é muito mais difícil do ponto de vista de estabelecimento de planta reflorestar no entorno da vossoroca do que dentro. Não em termos de trabalho, mas por quê? No entorno da vossoroca, o que eu tenho? O buracão se torna o quê? Um grande o quê? Dreno. Concorda? Então é uma área que seca muito mais do que qualquer outra. Então eu tenho que trabalhar com espécies que suportem muito a seca naquele entorno da vossoroca para que eu consiga de algum jeito estabelecer vegetação. Outra coisa, qual o período ideal para plantar muda de espécie arbórea? Período chuvoso. Né? Na maioria das vezes você vai ouvir isso, né? Então no entorno da vossoroca para aproveitar para o deserto. Mas dentro da vossoroca não. Porque é uma área muito mais úmida e no período chuvoso, né, a nossa primavera e verão, que a gente chama, tende a cair muita barreira, mesmo que você já tenha feito os processos de contenção, tende a cair muita barreira. E caindo muita barreira, o que acontece? Muita muda sua é soterrada e você perde trabalho. Então sempre plantar no fim das águas. Legal? E a gente sempre trabalha com isso aqui, ó. Tem uns amiguinhos nossos, né, que são os micro-organismos do solo, que ocorrem espontaneamente, que são, por exemplo, algumas bactérias, né, que talvez vocês conheçam pelo gênero Rhizóbio, que é o mais comum, que se associam a plantas da família das leguminosas e permitem o quê? Né? Esse nitrogênio que a gente respira, 78% do ar que a gente respira é nitrogênio. Só que a planta não é capaz de pegar esse ar e utilizar para o crescimento dela.
né? O homem faz isso como? Coloca muita energia, né? Pega esse mesmo nitrogênio do ar e vai fazer a nossa ureia, que a gente conhece, por exemplo, né? E a bactéria consegue fazer isso, ela consegue transformar esse nitrogênio que está no ar, que a planta não comeria, e passa para a planta de graça, né? De graça do ponto de vista econômico, mas com custo energético alto à beça para a planta. Mas é vantajoso, olha esse exemplo aqui. Isso aqui é um estudo chamado vaso Leonard. O que é isso? Eu coloco um vaso estéril, com solo, com pouco nutriente, sem nenhum tipo de organismo, e coloco uma planta para crescer no mesmo dia, né? Uma leguminosa. Plantei todas no mesmo dia. Por que essa ficou pequenininha? E adubei. Adubei com tudo, menos com nitrogênio aqui. Se alguém já ouviu falar na lei do mínimo, essa aqui é a prova da lei do mínimo, né? Que se eu tiver um nutriente limitando o total de nutrientes da planta, eu posso ter toneladas dos outros, mas se tiver um abaixo do nível crítico, a planta vai ter o seu desenvolvimento limitado por isso, tá? Então esse aqui é o exemplo disso, que eu, nas mesmas condições, mas eu não apliquei nitrogênio. Aqui eu apliquei nitrogênio equivalente a 100 kg por hectare. Olha como é que a planta cresceu. Todos igualzinho isso aqui, a única diferença é que eu apliquei. E aqui, ó, igualzinho esse aqui, só que sem nitrogênio, com a bactéria capaz de fixar nitrogênio. É uma ferramenta que é a natureza que inventou, não é a gente que está inventando nada, simplesmente a gente ajuda no processo de seleção para otimizar. E a outra questão é o que a gente chama de fungos micorrízicos. O que é isso? Né? São fungos, obrigado. São fungos que se associam ao sistema radicular da planta e fazem o quê? Ajudam a entrelaçar as raízes e de alguma forma aumenta a capacidade da planta, né, do sistema radicular da planta, de absorver água e nutrientes do solo. Vocês ouvem muito falar talvez no fósforo, porque o fósforo é um nutriente que, para ele ser consumido pela planta, a raiz tem que encostar nele, entre aspas, né? Mas os fungos micorrízicos facilitam a absorção de água e nutrientes de uma forma geral. Vamos falar de Vossoroca. As imagens que eu tenho não são uma das melhores, mas eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, tá? Que isso aqui, ó, é a mesma torre de Pinheiral que a gente tem aqui. Isso aqui foi um trabalho como era em 2000, isso aqui em 2006. Aqui uma visão interna dela, né, em 2000, uma visão interna em 2006. Ou seja, não tem milagre. A gente não conseguiu reverter o processo, não dá para tapar isso com solo de novo. Esquece, não vai acontecer. O que você consegue fazer é estabilizar o processo, fazer com que a Vossoroca pare de crescer e melhora o aspecto também estético da área como um todo, tá? Só que a gente precisava ver como é que esse troço funcionava, né? Tem que botar número, né? A ciência é meio assim, né? Se não tiver número, ninguém acredita, né? Pode ter a foto mais bonita que tem, mas você tem que me mostrar com o número, tá bom. Então a gente fez o quê? Montou coletores embaixo de cada uma dessas Vossorocas aqui. São coletores de sedimento. No final da Vossoroca, lá embaixo, a gente montou os coletores para poder captar todo o sedimento nos eventos mais fortes que seriam escorridos por essas Vossorocas. Tá? Em 3 condições. Uma Vossoroca que a gente chamou abusadamente de recuperada, mas a gente sabe que não é, né? Ela está revegetada só, né? Mas é já há 6 anos. Uma outra em que a gente fez só práticas físicas, né? Vocês estão vendo aqui o dimensionamento de paliçadas, tudo. E outras que a gente não fez absolutamente nada, não fez intervenção nenhuma, do jeito que acontece. E aqui tem um caso interessante, porque quando a gente veio fazer isso aqui, né, a gente falou, olha, o sedimento vai começar a chegar devagar, vamos colocar varetinhas, né, a cada meio metro, dá para perceber que tem um bambuzinho aqui dentro, a gente dividiu o compartimento em 4, botou varetinhas a cada meio metro, para quando o sedimento começar a cair, eu vou lá e meço e calculo a área sem precisar esgotar isso, que vai me dar um trabalho danado, né? A ideia é boa, né? Isso aqui foi, ó, 24 de novembro de 2005. Olha a imagem de 13 de dezembro de 2005. 20 dias depois, na primeira chuva. Beleza, né? Isso foi a alegria da dissertação do Roriz, que foi o aluno que fez isso, né? Porque a gente achou que aquilo ia demorar a encher, e foi no primeiro evento. Porque é impressionante, vocês não vão ter noção por essa foto, mas o tamanho, a Vossoroca lá é enorme, tem 12 a 13 metros de profundidade, mas a quantidade de material que chega aqui, ou a canaletazinha que vem natural dela aqui, não tem 30 centímetros de largura por 40 de profundidade. Mas olha a quantidade de sedimento que verte por aqui. Absurdo, né? Vamos transformar esse número. Outra coisa.
E olha a Vossoroca recuperada aqui já 24 de janeiro de 2006. Ó. Mesmo 40 dias depois desse evento, só tinha água lá no fundo. Beleza, né? Funciona que é maravilha. Mais ou menos. Então aqui o primeiro verão que a gente fez, foi parte do verão, que foi a dissertação desse rapaz, né? Do Roriz. A gente trabalhou com 4 avaliações e comparou a Vossoroca sem intervenção, a Vossoroca que a gente fez prática física e a Vossoroca que a gente já tinha considerado como recuperada. Em metade do período de verão, 200 toneladas de sedimentos foram emitidos pela Vossoroca que a gente não fez nada. E a que a gente fez só prática física não chegou a 6 toneladas. Ou seja, só com o uso da prática física, mais de 90% de eficácia já no primeiro ano, só com a contenção de sedimento, independente de ter as plantas ou não. Então, por que colocar as plantas? Não era muito mais caro plantar árvore? Só que se eu não coloco as plantas, eu tenho que fazer a manutenção todo ano naquelas paliçadas, fazer a manutenção todo ano naquelas bacias, porque ela começa a sorear e perde a sua eficácia. A vegetação tem esse papel de reter muito a água e deixar que menos material chegue. E a gente fez um trabalho numa outra dissertação que foi o ano inteiro, então. Saímos daqui dessa, que foi a gente teve essa ideia no final, monitoramos o ano inteiro. Aonde sedimenta? Quando chove forte, né? Primavera e verão. E a Vossoroca recuperada, que aqui não saiu nada, aqui ela já saiu. Ó. A recuperada aqui está na cor verde. Em alguns casos até mais do que em recuperação. Por quê? A Vossoroca tem uma coisa interessante. Ó. Essa aqui é a mesma posição da imagem. Tá? Olha aqui, a parede sequinha no lugar, tudo direitinho. Um tempo depois, olha o que caiu. Então a quantidade de material a ser carreado passou a ser muito maior. Então toda vez que eu tenho uma queda de barreira, isso acontece mesmo na Vossoroca recuperada ao longo do tempo, eu vou ter uma emissão de sedimento relativamente elevada, mas muito menor do que teria se eu não tivesse feito a intervenção. Tá? E aí, vamos transformar em dinheiro isso para poder ter noção, né? O agricultor ter noção de quanto é. A cada 100 toneladas de sedimento perdido, ele perde 500 quilos de fósforo e potássio. É uma graninha já. Ok? E aí, tem alguma preferência, né? Acontece mais Vossoroca em alguma vertente, em alguma situação? Como é que isso acontece? Bom, na bacia do Rio Barra Mansa, a vertente sudoeste é uma das que acontece a maior número de Vossorocas, né? Seja em número, seja em área de Vossorocas. Né? Tem toda uma questão por isso. Ao sudoeste entra mais chuva, a estratigrafia inteira da região, a geologia inteira da região é voltada para aquela situação, ou seja, é mais suscetível à erosão naquele ponto. Tem uma série de questões para a gente poder explicar que vão além disso e também entram em duas situações, como área de captação. Quanto maior minha área de captação, né, como se fosse meu telhado. Quanto maior meu telhado, mais água bate nele, mais é o poder erosivo desse meu telhado. Né?